Quer se dar bem no Enem? Cola aqui que o sucesso é garantido. Hoje eu vou mostrar para vocês como que o Enem cobra as questões envolvendo membrana plasmática. Membrana plasmática é conteúdo de citologia. Lembra disso? Citologia é dividida em membrana, núcleo e citoplasma. Mas o Enem tem uma preferência pelo conteúdo de membrana plasmática. E eu vou mostrar isso para vocês somente da prova de 2009, 2019, do ano passado. A gente vai ver duas questões de membrana plasmática. Nos próximos vídeos eu vou mostrar mais questões para vocês, pelo menos 10 questõezinhas aí, envolvendo membrana plasmática. A questão 96 da prova cinza do Enem 2019 diz assim: uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por... Galera, presta atenção aí. O enunciado diz o seguinte, ó, que as batatas absorveram parte do caldo com excesso de sal. Isso pode lhe atrapalhar. Mas veja aqui o que a questão quer saber. O sal, apenas o sal, foi absorvido pelas batatas por 5 alternativas. Mas antes de ver essas alternativas, vamos aqui para o próximo slide, que eu fiz esse esquema que mostra para vocês como que se divide os tipos de transporte pela membrana. Se para a substância passar pela membrana houve gasto de energia de ATP, o transporte é ativo. Não gastou energia? O transporte é passivo. Dentre os tipos de transporte ativo, nós temos bomba de sódio e potássio. Lembram daquela proteína da membrana? A cada ciclo, ela gasta 1 ATP, coloca para dentro 2 potássio e joga fora 3 sódio. Outro tipo de transporte ativo, transporte de massa, o nome já diz, transporta massa, muita coisa. Não é transporte de moléculazinha pequena. Aí a gente tem dois tipos, endocitose e exocitose. Prestem atenção no nome endo, dentro, exo, fora, externo. Na endocitose, a célula coloca para dentro partículas grandes. Uma célula humana, por exemplo, um macrófago, pode fagocitar, engolir até mesmo uma bactéria, que é grande. Não é só um átomo de sódio ou um átomo de potássio. Fagocitose, a definição é aquele tipo de endocitose que engloba partículas sólidas. Pinocitose engloba partículas líquidas. E exocitose joga fora também uma quantidade de material maior do que pequenas moléculas. Bem, então a gente esgotou aí o transporte ativo e o transporte passivo, que não gasta energia. Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Na difusão simples e na facilitada, quem passa, quem atravessa a membrana é soluto. Vejam, na questão anterior nós falamos de sal. O sal entrou na batata como? O sal é um solvente ou um soluto? Um soluto. Se fosse solvente, a gente poderia pensar em osmose, porque na osmose quem atravessa a célula é um solvente, por exemplo, a água. Mas a gente está falando aqui de um soluto. Então, a gente tem a difusão simples ou a difusão facilitada. Na difusão facilitada, ocorre a passagem de soluto, mas com a ajuda de uma proteína. Na difusão simples, o soluto passa de onde ele está mais concentrado, mais hiperconcentrado, para onde ele está em menor concentração, hipoconcentrado. A mesma coisa ocorre com a difusão facilitada. Então, vamos voltar na questão e analisar as alternativas. Eu recomendo que vocês anotem esse esqueminha aí no caderno de vocês, para não esquecer. Voltando, osmose, já vimos que impossível, é a passagem de solvente. Fagocitose, transporte de massa. Exocitose, transporte de massa. Pinocitose também. O que sobra para a gente? Difusão. O sal foi absorvido pelas batatas por difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração.
Facinho, moleza? Anotou o esquema? Próxima questão. Mais uma questão de membrana. Questão 123 da prova cinza, Enem 2019. A fluidez da membrana é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Gente, lembra aí do assunto de primeiro ano. Fosfolipídio tem uma cabeça polar, que se combina com a água, e tem duas caudas hidrocarbônicas. Uma delas apresenta uma insaturação, ou seja, aquela dupla ligação que causa essa quebrazinha aqui, ó, na perna da molécula de hidrocarboneto. Essa dupla ligação, ela faz com que a combinação entre os lipídios, e é isso que a gente vai ver, fique mais fluida. Então, assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas na figura 1 a 5. O que ele quer saber é simples: qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Gente, a questão, o enunciado já diz para a gente que quanto mais forte for a interação dos fosfolipídios, menor a fluidez. Aí você olha essa figura. Onde é que a interação está sendo mais forte? Onde é que estão todos mais combinadinhos? Você quer saber quem tem maior fluidez. Então, a combinação não tem que estar forte. Olha aqui, toda vez que apresenta uma dupla ligação, causa essa quebra, essa dobra na perna de hidrocarboneto e a membrana fica mais fluida. É aquilo que conversamos sobre gorduras que são sólidas ou líquidas a temperatura ambiente. Lembra da margarina? Gordura vegetal hidrogenada, quebrou a dupla ligação e adicionou hidrogênio, deixou só ligação simples. Aí ficou sólida em temperatura ambiente. E para ser fluida, para ser líquida, é claro que a gente vai marcar a alternativa que tem um maior número de fosfolipídios com essa quebra, com as duplas ligações. Então, a alternativa 2. Finalizamos aqui. Próximo vídeo, a gente vai ver essa questãozinha aqui, ó, Enem 2017, mais uma questão de membrana plasmática. Até mais!